Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Reunião e hoje eu estou aqui a convite da professora Marta para lecionar para vocês uma aula que diz respeito à gametogênese, tá? Então eu separei essa aula em duas partes, tá? Onde a primeira parte a gente vai tratar sobre a espermatogênese e na segunda parte nós vamos tratar sobre a oogênese, ok? Então, falando primeiramente sobre a gametogênese em geral, e talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso em outras disciplinas, talvez até no ensino médio, né? Então, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gametogênese, no geral, então, é um processo de formação dos gametas que acontece nos organismos geralmente dotados de reprodução sexuada, tá? Então, quando a gente fala de espermatogênese, é a gametogênese masculina e a oogênese é a gametogênese feminina, tá? Então, aqui nós temos um exemplo aonde eu já aproveito e falo para vocês que nessa aula, assim como na disciplina inteira, a gente vai focar bastante na embriologia de humanos, tá? Então, a gente vai focar em humanos, depois tem os seminários onde vocês vão tratar das outras espécies. Tá? Então, a gente tem basicamente na espermatogênese uma célula dando origem a 4 novas células, tá? Então, uma célula que acaba se transformando em 4 gametas, 4 espermatozoides. E no caso da gametogênese feminina, da oogênese, a gente tem uma célula dando origem a um ócito apenas, tá? A gametogênese, então, ela acontece nos sistemas reprodutores, tá? Então, tanto feminino quanto masculino. No sistema masculino, então, o reprodutor masculino vai acontecer nos testículos e no sistema reprodutor feminino vai acontecer nos ovários, tá? Então, aqui tá mostrando a anatomia geral do sistema reprodutor masculino e feminino, ok? Então, para melhor compreensão do conteúdo sobre gametogênese, eu trago aqui um resumo, tá, para vocês sobre mitose e meiose, vocês já viram isso em outras disciplinas. Então, lembrando para vocês que na meiose, uma célula 2N, deixa eu marcar aqui, deixa eu ver. Uma célula 2N, ela vai dar origem a novas duas células também 2N. Então, seu conteúdo genômico vai se multiplicar por 2 e depois divide, tá? Então, a mitose é assim. Já na meiose, uma célula 2N vai acabar dando origem a 4 células N. Então, ela acaba fazendo essa mesma multiplicação do seu conteúdo genético, tá? Então, a gente tem aqui 2N e 2N, como se fosse a mitose. E, posteriormente, então, ela vai se dividir, dando origem a 4 células N. Beleza? Então, como a gente já relembrou esses conceitos, a gente agora vai poder entrar no assunto de fato dessa aula, tá? Então, vamos começar falando sobre espermatogênese. A gente começa pelo mais fácil, tá? Então, a espermatogênese é o processo de maturação das espermatogônias. Então, a espermatogônia é a célula mais inicial, que vai dar origem posteriormente ao espermatozoide. E ela vai se modificando, então, até chegar a esse estágio de espermatozoide, tá? Então, a espermatogênese vai se iniciar na vida fetal, tá? Então, dentro do útero da mãe, ela já inicia, onde as células germinativas primordiais, estas células germinativas primordiais que elas são presentes tanto no organismo feminino quanto masculino. Então, já na vida fetal, ela vai se diferenciar, tá? Então, ela se diferencia, no caso do sexo masculino, para espermatogônias, tá? Então, ela permanece como espermatogônia até a puberdade, aonde ela vai começar, então, as modificações e vai dar origem ao espermatozoide. Então, como eu já falei, homens e animais do sexo masculino nascem com espermatogônias, e a espermatogênese é mantida por toda a vida sexual ativa dos machos, tá? Ela vai acontecer nos túbulos seminíferos, nos testículos, e uma espermatogônia tipo B dá origem a 4 espermatozoides.
tá? Então, agora, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho da diferença da espermatogônia tipo A e tipo B. Então, aqui a gente tem uma figura do processo, tem que riscar, senão você não vê, do processo da espermatogênese, tá? Agora nós vamos detalhar. Então, como eu já comentei para vocês, a espermatogênese acontece nos túbulos seminíferos presentes nos testículos. Então, aqui nós temos a imagem do testículo, tá? Então, ele tem esses tubos que são milimétricos, super enovelados. Aqui a gente tem vários. E a gente tem aqui uma imagem aumentada dessa região, tá? Então, a gente tem aqui a imagem do túbulo seminífero, tá? Nós temos aqui a imagem de uma célula de Sertoli, deixa eu ver se aqui melhorou. Uma célula de Sertoli, tá? Que depois a gente vai comentar um pouco mais sobre ela. E aqui nós temos as células que vão dando origem ao espermatozoide, tá? O que acontece? Quanto mais em direção à luz do túbulo, tá? O túbulo é um tubo mesmo. Quanto mais em direção a essa luz desse túbulo, mais desenvolvido tá esse espermatozoide, tá? Então, ele, quanto mais aqui na beira, vamos dizer assim, na beira do tubo, menos desenvolvido. Então, aqui estão as espermatogônias e conforme vai avançando, vai se desenvolvendo mais até chegar no estágio de espermatozoide, tá? Quando ele chega aqui, então, ele já vai seguir o seu fluxo do capilar, tá? E ele, posteriormente, então, vai chegar aqui até... deixa eu mostrar aqui no testículo. Sai dos túbulos seminíferos e depois vai até o epidídimo. Posteriormente, ele vai, então, seguir para o trato reprodutor masculino. Vamos ver aqui que tem outro zoom desse tubo seminífero, onde nós temos a célula de Sertoli. A célula de Sertoli é tudo esse local aqui que está em marrom, tá? Então, essa célula é uma célula muito importante de suporte para a espermatogênese. E aqui nós temos as células que, de fato, vão dar origem ao espermatozoide, até chegar aqui o espermatozoide, tá? Beleza. Depois a gente vai falar dos processos aqui de todas as etapas, ó, espermatozoide primário, secundário, espermático e espermatozoide. Aqui mais uma imagem, né, de um corte do túbulo seminífero, onde nós temos, além das células de Sertoli que eu já comentei para vocês, a gente tem outras células acessórias, tá, que vão ser importantes para esse processo da espermatogênese. Então, mostrando para vocês, tá, a gente tem as células de Sertoli que estão aqui, tá, roxinhas, vão dar suporte às células germinativas e vão proteger os espermatozoides de ataques imunológicos, tá? Nós temos aqui os capilares, que vão estar próximos, então, a esses tubos seminíferos para fazer o suporte sanguíneo, então, dessa região. Nós temos as células de Leydig, que também vão estar aqui próximas, que vão fazer a produção de androgênios, tá? Então, são os hormônios que vão também ser muito importantes durante esse processo. E aqui eu trago principalmente a testosterona. E nós temos as espermatogônias e as outras células aqui também sendo representadas, tá? Então, a espermatogênese vai se dividir em 4 fases. E agora nós vamos detalhá-las, aonde a primeira fase é a germinativa, depois é a fase de crescimento, posteriormente maturação e, por fim, a fase de diferenciação. Aqui a gente tem uma imagem que mostra todos esses períodos, tá? E agora a gente vai detalhar. Bom, então vamos começar falando do período germinativo, tá? Então, o período que começa a acontecer na vida fetal, tá? Então, as células germinativas primordiais, também chamadas de CGPs, elas são encontradas até a 4ª semana de desenvolvimento na parede do saco vitelínico, tá? Então, depois disso, essas células germinativas primordiais, elas vão se dividir por mitose, ou seja, elas vão continuar com a mesma quantidade, mesmo conteúdo cromossomal,
até elas se diferenciarem em espermatogônias, tá? Então, a partir do momento que ela se transforma em espermatogônia, ela só tem duas opções. Ou ela vai ser a espermatogônia tipo A, ou ela vai ser a espermatogônia tipo B, tá? Não volta mais a ser célula germinativa primordial. Isso acontece só até a 4ª semana de desenvolvimento, tá? Então, na 4ª semana de desenvolvimento, acontece essa diferenciação. Ou a célula germinativa primordial vai ser uma espermatogônia, ou, no caso das fêmeas, oogônia, tá? Lembrando aqui que eu chamo de macho, eu chamo de fêmea, porque a gente não tá falando só de humano, tá? A gente tá falando de animais com reprodução sexuada. Bom, as espermatogônias, então, como eu falei para vocês, elas são diferenciadas em tipo A ou tipo B. As espermatogônias tipo A são as células que servem de célula-tronco, tá? Então, elas vão ser as células que dão origem a outros espermatogônios. O que é célula-tronco? Ela é como se fosse a matriz da produção de espermatozoide. Então, deixa eu ver aqui. Ela se transforma em tipo A e se diferencia. Então, vejam, quer dizer, não foi isso que eu quis dizer. Ela se divide em tipo A e elas se multiplicam e se multiplicam. Então, ela volta aqui a ser tipo A e se multiplica e continua sendo tipo A e se multiplica e é só tipo A, tipo A, tipo A. Até que lá pelas tantas, um grupo de células se transforma em células tipo B. Tá? Aqui tem AP, mas é só para confundir. Eu quero pular essa parte, tá? Vamos aqui direto para o tipo B, tá? Ela vai se dividir em tipo B, vai se diferenciar em tipo B. Quando ela se diferencia em tipo B, não tem mais volta, tá? Quando é tipo A, sim, ela vai seguir se dividindo, às vezes ela pode continuar sendo A ou não. Mas quando ela decide ser tipo B, ela só tem uma alternativa, que é continuar na espermatogênese. Então, as células tipo B são as células, olha aqui, que dão origem ao espermatócito primário na puberdade. Então, significa que ela resolveu seguir a espermatogênese, tá? Então, como vocês sabem, diversos espermatozoides estão sendo produzidos, milhares de espermatozoides estão sendo produzidos o tempo inteiro. Então, é um grupo de células que decide se transformar em tipo B. No entanto, um grande grupo também de células continua sendo tipo A para conseguir manter o número de espermatócito para dar origem aos próximos espermatozoides que precisam serem produzidos durante toda a vida sexual dos machos, tá? 2. Período de crescimento, então. Então, depois que a espermatogônia lá decidiu seguir a espermatócito, a espermatogônia tipo B, aqui, que segue sendo 2N, ela vai aumentar de volume, porque vocês se lembram que ela vai precisar dar origem a 4 novas células, tá? Então, ela precisa desse período de crescimento. O que acontece nesse período de crescimento? Síntese e acúmulo de reservas importantes para manutenção nas próximas fases, tá? Então, são obtidas reservas energéticas das células de Sertoli. Então, vocês lembram que eu comentei para vocês, essa célula grande aqui, que fica no meio dessa confusão da espermatogênese? Então, essa célula, ela dá suporte para espermatogênese. Então, o que acontece? A gente tem aqui a espermatogônia, tá? Um exemplo, olha aqui o tamanhozinho dela. E depois a gente tem o espermatócito, tá? Então, o espermatócito, ele vai crescer com um tamanho considerável e, para isso, ele rouba um pouquinho do citoplasma da célula de Sertoli, tá? Para ficar grandinho, beleza? Aumentando de volume, tá? Então, a célula resultante desse crescimento é chamada de espermatócito primário ou, então, chamado de espermatócito 1. Lembrando que ela segue com 2N, tá? Aqui, a gente já vai começar a meiose, tá? Então, olha aqui. Tranquilo, né? Aqui eu marquei o espermatócito primário em prófase, tá? Já iniciando a meiose. O período de maturação, então, é o terceiro, tá? Onde cada espermatócito primário, olha aqui como ele está representado. Lembra da espermatogônia? Pequenininha aqui, tipo B.
cresceu. Aqui, essa representação aqui tá bem maior, tá? Espermatócito primário. Então, ele começa a realizar a meiose, tá? Então, na meiose 1, a gente vai ter um espermatócito primário, que é 2N, com cromossomos duplicados. Veja aqui, ó, cromossomos duplicados. Começou a meiose. Aqui a gente tem cromossomo simples, tá? No espermatogônico, cromossomo simples. No espermatócito primário, cromossomos duplicados, tá? Tem um dobro de conteúdo gênico. Então, na meiose 1, um espermatócito primário, 2N cromossomos duplicados, produz 2 espermatozoides secundários. Vejam aqui que eles se dividem ao meio e a gente tem 2 espermatócitos secundários, que a gente vai chamar. Então, quem são esses espermatócitos secundários? São aqueles resultantes da divisão do espermatócito primário que seguem com o quê? Cromossomos duplicados, tá? Então, aqui a gente tinha, no espermatócito primário, a gente tinha, além do conteúdo gênico duplicado, estava mais duplicado ainda, tá? Então, estava quadruplicado. Vocês entendem? Porque além de ter aumentado a quantidade gênica, o cromossomo tinha duplicado também. Então, ele se divide, tá? Em dois espermatócitos, que são chamados espermatócitos secundários, com cromossomos duplicados. Isso aqui é a meiose 1. Na meiose 2, a gente tem 2 espermatócitos secundários. Opa, aqui 2 espermatócitos secundários. Originando 4 novas células. As espermátides. Elas estão com cromossomos únicos, que é o número certo, tá? Que as nossas células têm que ter. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, elas estão com cromossomos únicos, que é o certo que a nossa célula tem que ter, e elas são N. Tá? Então, aqui é meiose 2. O que isso significa se ela é N? Tá? Aqui ela é N, aqui ela é 2N, aqui ela é 2N, e aqui ela é N. Se ela é N, ela está pronta para encontrar a outra célula N, que seria a célula feminina, para dar origem a um novo ser vivo 2N com um código genético completamente novo, que é a combinação de um espermatozoide N com um ócito N também. Então, vão se juntar, fazer a diversidade genética das populações, tá? Bom, ela está pronta, olha aqui, ó, essa célula está pronta com conteúdo genético pronto. No entanto, esse formato dela não é o formato que vocês conhecem convencional do espermatozoide, né? Ela ainda precisa se transformar nesta célula aqui, que é a célula que de fato vai conseguir fazer a fertilização, tá? Que é o espermatozoide. Bom, deixa eu continuar aqui o que eu escrevi. Assim são formadas 4 espermátides haploides, tá? Que haploide é o N que eu comentei para vocês, para cada espermatócito primário. Cada espermatócito primário dá origem a 4 espermátides. Essas divisões sucessivas são chamadas de divisões de maturação e compreendem a etapa de maturação da formação da célula espermática. Tá? Beleza. Aqui, então, esse período onde acontece a meiose 1 e 2, a gente chama de período de maturação. Bom, então, como eu comentei para vocês, aquele formato da espermátide que a gente viu não é o formato convencional que a gente conhece da célula gamética masculina, né? Então, ele ainda precisa adquirir um novo formato para conseguir fazer a fertilização. E este formato é o formato do espermatozoide, tá? No entanto, ela já tem o conteúdo gênico correto para fazer a fertilização. Olha aqui, ó, 23X no caso de humanos. 23X, 23X, aqui a gente tem o 23Y e o 23Y. Esses dois aqui vão dar origem
ao sexo masculino e esse aqui ao sexo feminino, biológico, né, pessoal? E aí a gente vai ter essas células se transformando em espermatozoide, tá? Então, para que isso aconteça, as espermátides vão ter um rearranjo das suas organelas e porções desnecessárias do citoplasma, tá? O que acontece? Elas vão ser fagocitadas pela célula de Sertoli. Olha aquela célula de Sertoli que antes estava dando citoplasma, agora ela vai pegar de volta o citoplasma, tá? Então, por que a gente fala porções desnecessárias? Como assim uma coisa desnecessária numa célula? Então, essa célula, ela é uma célula com uma particularidade, olha só, uma particularidade muito particular dela, aonde a função dela é levar um conteúdo de DNA, praticamente essa é a função, tá, dela. Carregar DNA para o ócito para ele ter o seu número correto de cromossomos e conseguir se desenvolver no embrião, tá? Ainda tem outras questões que a gente vai falar depois na próxima aula de fertilização, tá? Mas, então, tem organelas que não vão ser tão importantes, que vão ser fagocitadas, e outras vão ter que tomar um novo lugar para que aquele espermatozoide tenha uma eficiência na sua função, que é de achar o ócito e fertilizar, tá? Então, quais são as organelas que vão ser reorganizadas? Passei sem querer. Quais são as organelas, então, que vão ser modificadas, tá? As principais modificações. A gente vai ter a formação do acrossoma a partir do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ele vai adquirir uma nova função, inclusive um novo nome para ele, chamado de acrossoma, tá? Muito importante para a fertilização. A gente vai ter uma nova disposição dos centríolos, tá? Que vão ficar no polo oposto ao acrossoma. Então, o acrossoma está num polo e os centríolos estão no outro. E as mitocôndrias vão se dispor na base do flagelo, fornecendo energia para a motilidade, tá? Então, agora no próximo slide a gente vai conseguir ver isso melhor. Então, aqui, ó, essa figura, ela mostra com mais detalhe o que acontece nesse período de diferenciação, tá? Então, a gente tem aqui a espermátide, tá? Ó, aquela célula que já tá com o conteúdo correto, cromossomal, ela só tem que se transformar em espermatozoide agora, tá? No formato do espermatozoide. Então, o que vai acontecer? O complexo de Golgi, ele já tá se posicionando aqui no local, olha aqui, ó, vou marcar em azul. Na frente do núcleo, vocês vejam aqui, ó. O núcleo aqui, essa coisinha verde aqui, é o núcleo da espermátide. O que acontece? O conteúdo gênico é o conteúdo mais importante do espermatozoide, tá? Então, até eu vou adiantar aqui o que vai vir no próximo slide, esse conteúdo gênico, ele vai ficar super condensado. Qual que é o formato mais condensado que tem do DNA? Cromossomo, né? Cromossomo está condensado. Aqui no espermatozoide ele está mais condensado que cromossomo, tá? Por quê? Porque é um período muito grande que ele sai do tubo seminífero, depois ele vai para o epidídimo, depois ele passa por todo o canal lá do pênis até ele chegar no trato reprodutor feminino. Chegando no trato reprodutor feminino é um caminho gigantesco, vocês imaginem uma célula. Até chegar nas tubas uterinas, então, aquele conteúdo gênico tem que ficar intacto. Então, por isso, o material gênico é super condensado e, além disso, ele é protegido por esse complexo de Golgi, que vai ser rearranjado e vai se chamar de acrossoma, tá? Então, aqui está o acrossoma começando a ser formado. Passado o tempo, então, ele vai se formando aqui para proteger o DNA. E aí, olha aqui o que está acontecendo. O que eu falei que estaria no polo oposto? Os centríolos. Então, os centríolos vão dar origem ao flagelo, tá? O flagelo, que é aquela porção do espermatozoide que vai bater para dar o impulso para a célula conseguir se deslocar. Vejam aqui, tá, que essas coisinhas em roxo, vou até pegar o roxo aqui. Essas coisinhas aqui em roxo são as mitocôndrias, então as mitocôndrias também são importantes para darem energia para que esse flagelo consiga fazer
esse batimento de cauda, tá? Flagelo ou cauda, a gente pode chamar. Então, elas vão se dispor aqui na região que a gente vai chamar de peça intermediária, que está entre a cabeça, que é onde está o conteúdo gênico, e a cauda, tá? Então, aqui vão ficar as mitocôndrias nessa peça intermediária, até a gente dar finalmente origem à célula que a gente chama de espermatozoide, tá? Prontinho aqui, com o acrossoma. Olha o acrossoma protegendo o conteúdo gênico, tá? Cabeça, peça intermediária e cauda, ou flagelo. Que bom que eu não risco muito. Tá? Então, aqui que eu comentei para vocês sobre a supercondensação desse material gênico. Como é que acontece essa supercondensação, tá? As estonas, geralmente, são as proteínas que são utilizadas para fazer a condensação desse material quando ele está no seu formato de cromossoma, tá? Mas aqui a gente tem que condensar mais. Então, elas são substituídas nesse período da espermiogênese, ou da diferenciação, por protaminas, tá? A fim de compactar mais ainda o material genético. Então, as protaminas são proteínas que fazem o conteúdo gênico ficar mais condensado do que as estonas, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, nas espermátides segue sendo estona, conforme vai acontecendo a espermiogênese, e ele vai chegando ao espermatozoide, essas estonas vão sendo substituídas por novos componentes, onde 95% vai ser composto de protaminas, tá? Então, lembrem desse nome. Algum 5% ainda segue como estonas, tá? Mas ele já tá super mais compactado. Então, novamente aqui, a estrutura do espermatozoide, tá? Só para lembrar vocês, onde a gente tem a região da cabeça, que é onde está o conteúdo gênico. O acrossoma aqui está em amarelinho, mostrando para vocês o complexo de Golgi modificado, o acrossoma, tá? Também tem papel durante a fertilização e também proteção desse conteúdo gênico. E a membrana plasmática, tá? Que vai estar presente em toda a célula, tá? Então, a membrana plasmática tá aqui mostrada em vermelho. Então, ela fica aqui na cauda também, tá? Eles me perguntam às vezes. Essa cauda toda, ela é uma célula com a membrana plasmática a mesminha, tá? É uma célula só. As mitocôndrias aqui na peça intermediária. E aqui a cauda, tá? E aqui um corte do filamento axial. Nesse slide aqui eu trago por curiosidade, assim, né? Só porque a gente é acostumado com aquele formato do espermatozoide humano, né? A gente sempre aprende sobre o espermatozoide, sempre a gente vê o espermatozoide humano nos livros sendo representados. No entanto, os espermatozoides eles podem variar de espécie para espécie na sua morfologia, tá? Então a gente tem aqui vários exemplos. Então a gente tem, por exemplo, o espermatozoide do peixe-sapo, ele tem 2 caudas. Se isso acontece no espermatozoide humano, a gente vai dizer que existe um problema ali, né? Um tipo de doença até, a gente pode associar. Mas para outras espécies não quer dizer. Então, quando a gente está trabalhando com reprodução, a gente precisa conhecer a morfologia daquela espécie a qual a gente trabalha, tá? Então, existem espécies até que são comuns de laboratório, por exemplo, aqui o hamster chinês. Ele não tem aquela cabeça redonda, ele tem uma cabeça nesse formato assim de foice, tá? Então, isso é comum, o espermatozoide não está com alguma anomalia. E assim vai, tá? Então, a gente precisa conhecer sobre a morfologia da reprodução daquela espécie a qual a gente trabalha, tá? Existem várias variações de morfologias espermáticas. Bom, então esse slide aqui é só para retomar tudo que a gente já vem falando até agora, tá? Então, a espermatogênese acontece no testículo, aonde as células germinativas, que só estão presentes até a 4ª semana de desenvolvimento, vão se dividir por mitose, 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 elas são 2N, continuam sendo 2N, até que, a partir da 4ª semana,
de desenvolvimento embrionário, elas vão se transformar em espermatogônias. Algumas espermatogônias vão ser tipo A, que vão ser as que vão ficar dando suporte, vão ser as células tronco, matrizes dos próximos espermatozoides que vão vir a se desenvolver posteriormente. E outras espermatogônias vão ser as espermatogônias tipo B, e essas aqui, quando se transformam em tipo B, não tem volta. A única opção que ela tem é se transformar em espermatócito e seguir a espermatogênese, tá? Então, ela continua sendo 2N, porque até aqui a gente só teve mitose, mitose, mitose acontecendo, tá? Então, quando ela se transforma em espermatócito primário, ou espermatócito 1, a gente vai ter um crescimento dessa célula, tá? Que vai ser a fase de crescimento, onde ela vai pegar parte do citoplasma da célula de Sertoli para que ela consiga ter suprimento, para conseguir continuar as próximas etapas da espermatogênese, tá? Então, essa célula espermatócito primário, ela vai completar a meiose 1, e na meiose 1 ela vai dar origem, então, a duas células N. E essas duas células N a gente vai chamar de espermatócito 2 ou espermatócito secundário. E aqui a gente vai estar iniciando a meiose 2. Oh meu Deus, como que essa célula N vai dar origem posteriormente a duas células N novas? Porque aqui a gente tem cromossomos duplicados. E esse cromossomo duplicado vai metade para uma célula e outra metade para outra célula, e ela fica com o conteúdo correto, tá? Então, esse período onde a gente vai acontecer a meiose 2 é chamado de período de maturação, tá? Vai maturar o conteúdo gênico para que ele fique correto. Correto para a fertilização, tá? Bom, então, a maturação vai acontecer até chegar ao estágio de espermátide, onde a célula continua redondinha. Só que essa célula redondinha não fertiliza ninguém, então ela precisa se diferenciar aquele formato de célula que a gente conhece por gameta masculino chamado de espermatozoide. E o espermatozoide vai ganhar esse formato durante a espermiogênese ou período de diferenciação. Tá bem? Aqui um corte bem bonitinho, tá? De uma microscopia de varredura eletrônica, se não me engano, aonde os espermatozoides, a gente consegue ver eles aqui, os espermatozoides já diferenciados em espermatozoide, a gente consegue ver eles aqui em amarelo, tá? Dos túbulos seminíferos, tá? Então, olha aqui que bonitinho, quanto mais na base do túbulo seminífero, menos avançado no processo da espermatogênese, tá? Conforme ele vai avançando, ele vai subindo essa célula de Sertoli, que tá aqui em verde, até ele atingir esse formato de espermatozoide. Vamos ver o que eu escrevi? Os espermatozoides que saem dos túbulos seminíferos ainda não possuem motilidade. Ah, é verdade. Ela ainda não tem aquela motilidade que a gente conhece do espermatozoide, tá? Ele tem apenas movimentos vibratórios. Por isso, eles devem sair dos túbulos seminíferos e ganharem essa motilidade, ou pelo menos parte dessa motilidade, no epidídimo, tá? Então, o epidídimo é uma porção que está posterior ao testículo, tá? E que tem um tubo. Agora acho que tem um novo slide que eu vou falar melhor sobre o epidídimo, tá? Então, o epidídimo é onde ele vai ganhar uma grande parte dessa motilidade. Então, olha só. Sobre a maturação espermática no epidídimo, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem aqui o testículo e posterior a esse testículo, atrás do testículo, vamos dizer assim, a gente tem essa porção que é chamada de epidídimo, tá? Então, é um túbulo, um capilar, super, super, super enrolado, tá? Então, aqui, super, super, super enrolado. Porque não basta o desenho do negócio, eu tenho que fazer um desenho por cima, pra vocês verem, tá? O que acontece? Ele tá tão enrolado que a média de tamanho desse túbulo
é de 6 metros. Então, vocês imaginem uma célula minúscula, que é o espermatozoide, ter que percorrer 6 metros. Então, ele fica um bom tempo nesse local, tá? Depois que ele é produzido. E o que ele fica fazendo nesse local? É onde ele vai ganhar motilidade, tá? Antes ele tem só um movimento vibratório que não fertiliza ninguém. Ele tem que sair, ficar no epidídimo e ali ele vai ganhar uma parte da motilidade. Por que eu falo uma parte da motilidade? Porque depois no trato reprodutor feminino ele ganha mais. No trato reprodutor feminino é que ele ganha de fato aquela motilidade que consegue fazer a fertilização, tá? Mas isso aí é na próxima aula. Então o que acontece no epidídimo? Alterações substanciais na composição do meio, tá? Onde ele se encontra, incluindo mudanças na osmolaridade, da proporção iônica e das reservas energéticas e dos tipos proteicos, tá? Então, aquele meio onde ele se encontrava no testículo vai mudar. O líquido ele é absorvido, deixando mais concentrado de espermatozoides, tá? O que é muito importante também para fertilização, porque esse número que a gente tem, de sei lá quantos milhões, agora não vou me lembrar, quantos milhões de espermatozoides são ejaculados por ml? Não me lembro. 3 milhões? Não sei. Esse número ele não é um número que foi chutado, tá? Por que se só um espermatozoide vai fertilizar, por que a gente precisa ter 3 milhões no ejaculado? É porque o caminho ele é longo e uns espermatozoides eles meio que protegem os outros, tá? Então é um grande trabalho em equipe para que um só consiga atingir e chegar até o óvulo, tá? Então é importante que ele fique concentrado. Existem vários casos de casais que não conseguem engravidar por causa que o conteúdo de espermatozoide do parceiro não tem um número suficiente de espermatozoides. Isso é bem comum, tá? Então ele precisa ser bem concentrado. Então nesse momento em que ele se encontra no epidídimo, isso vai acontecer, tá? A gente vai ser retirado o líquido para que ele fique mais concentrado de células, tá? Então aqui a gente tem uma representação do que está acontecendo no epidídimo. As células ficando mais concentradas durante todos esses 6 metros de capilar. E aqui, ó, em torno de 2 semanas, ele fica nesse local. Eles ficam. Depois da maturação, o espermatozoide ainda não está pronto para fertilizar. E lembrem aqui que eu esqueci de falar antes, que maturação... A gente tem a maturação que acontece durante a espermatogênese e a maturação que acontece depois. Então, a maturação que acontece na espermatogênese, que é a meiose 1 e a meiose 2, ela é a maturação gênica, a maturação do conteúdo nuclear. Depois a gente tem uma maturação que a gente pode considerar que é uma maturação mais de nível celular, assim, de nível celular, tá? A gente pode dizer mais, tá? Que é essa maturação que acontece no epidídimo. Então não vamos confundir. A palavra maturação aparece 2 vezes. Uma na espermatogênese e a outra depois da espermatogênese no epidídimo, tá? Porque ele precisa adquirir muita maturidade. É um bebezinho espermatozoide, tá? Então, depois da maturação, o espermatozoide ainda não está pronto para fertilizar. Se a gente pega, existem algumas técnicas de reprodução assistida onde o espermatozoide precisa ser coletado do epidídimo. Ele ainda não está pronto. Se a gente pegar e colocar ele no ósseo, ele ainda não vai conseguir fertilizar, tá? Por quê? Por causa que ele precisa adquirir uma capacitação espermática, tá? Onde ele vai aumentar mais ainda a motilidade. Como eu falei para vocês, isso acontece no trato reprodutor feminino, então a capacitação espermática ela acontece no trato reprodutor feminino. E a gente precisa fazer a remoção das proteínas decapacitadoras, tá? Então a gente tem aqui um exemplo das proteínas decapacitadoras, que são proteínas. Isso aqui é um acrossoma? Não, isso aqui não é um acrossoma, tá? Isso aqui são proteínas que são adicionadas na cabeça do espermatozoide enquanto ele está no epidídimo, tá? Por quê? Existem várias teorias, tá? Uma teoria é de que esses espermatozoides, eles têm muita essa necessidade de fazer a fertilização, tá? Então, eles
se tu deixar eles nas plaquinhas, quando a gente faz os métodos in vitro, tá? De manipulação de gametas, eles querem fertilizar uns aos outros, eles querem fertilizar as bolhas de ar. Eles têm essa necessidade. Então, acredita-se que isso seja para evitar que eles fiquem fazendo esse tipo de comportamento, tá? De ficar, não sei se posso chamar de comportamento, acho que sim. De ficar tentando fertilizar tudo, qualquer coisa. Então, por isso, essas proteínas protegem essa célula, tá? Então, elas ficam ali na região da cabeça. Aqui a gente tem essa foto, tá? Onde mostra que as proteínas, eu já estraguei tudo fazendo essa riscalhada, e depois, com o tempo, elas vão sendo retiradas, vão sendo removidas, e essa remoção acontece de novo no trato reprodutor feminino. E é por isso que ela tem uma motilidade, a célula ganha uma motilidade no epidídimo, e depois, quando ela entra no trato reprodutor feminino, a capacitação acontece, que é a remoção dessas proteínas decapacitadoras, e ela vai ganhar maior motilidade, tá? Aqui, só para deixar claro, em vivo, essa capacitação acontece através do contato do espermatozoide com a parede do lúmen do útero, tá? Então, as células do lúmen do útero têm um papel muito importante. E in vitro, né? Porque reprodução, produção in vitro de embriões, né? A gente não tem trato reprodutor feminino. Tudo isso é feito no laboratório. A gente coleta o óvulo e coleta o espermatozoide. E aí, como é que ele vai fazer para ganhar essa capacitação? Tá? O que é capacitação? Remoção das proteínas decapacitadoras. A gente vai fazer essa remoção através de centrifugação e a gente vai ter também auxílio de algumas moléculas para fazer essa remoção, tá? Então, aqui reforçando um pouco mais sobre a capacitação, tá? Então, retomando algumas coisas. Aqui a gente tem a célula espermática, tá? Onde ela, no epidídimo, ela vai receber algumas proteínas e também carboidratos, tá? Podem ser aqui, ó, proteínas ou carboidratos de superfície que vão acabar se ligando à cabeça do espermatozoide, tá? Então, estão aqui representados em amarelo. Então, aqui tá no epidídimo, depois ela vai se juntar ao plasma seminal, tá? Que a gente vai ter a formação desse plasma seminal posteriormente ao epidídimo. Então, quando ela, a célula gamética ela sai do epidídimo, ela vai em direção ao trato reprodutor masculino, é que esse plasma é formado, tá? Pelos glândulos acessórias. E aí, a gente vai ter a incorporação de outras proteínas que vão reforçar essa decapacitação, tá? Então, isso é para fazer com que não fertilize, tá? Não é para fertilizar, só é para fertilizar quando chegar perto do óvulo. Então, aqui estão essas proteínas se fazendo presentes na cabeça do espermatozoide no ejaculado, tá? Então, o ejaculado contém células que não estão ainda prontas para fazerem a fertilização, só vão estar prontas depois de passarem pelo trato feminino, reprodutor feminino, aonde aqui, ó, trato reprodutor feminino, deixa eu botar em outra cor. Aonde, de fato, esses carboidratos e proteínas vão ser removidos. Aí, agora sim, desse jeito aqui, ele está pronto para fertilizar. Ok? Tá capacitado. Aqui a gente tem um GIF para vocês verem, então, a formação dos espermatozoides, posteriormente tem o ensaio dos túbulos seminíferos, vai para o epidídimo, fica um tempo ali no epidídimo, ó, 2 semanas no epidídimo, e aí no momento da ejaculação ele faz o caminho de passar pelo canal deferente e sair em direção ao trato reprodutor feminino, tá? Aqui esse início aqui é meio ruim, tá? Parece que o espermatozoide está embaixo só. Mas vocês entenderam, né? Que é a célula se modificando, desde o espermatogônio até chegar ao espermatozoide, vai para a luz. E aqui sai o trato reprodutor masculino. E aqui nesse momento, onde ele encontra
os líquidos das glândulas acessórias, que vão então formar o ejaculado e que vão ser componente então desse ejaculado, tá? As células são uma porção pequena do ejaculado, a maioria são os líquidos das glândulas acessórias. Ó, como eu acabei de comentar. Então, esse conteúdo que a gente chama de sêmen é uma suspensão celular que contém espermatozoides e fluidos secretados pelas glândulas sexuais acessórias, tá? Então, a gente vai ter a porção celular, que são os espermatozoides, tá? Então, as células mesmo desse sêmen, que são produzidos nos túbulos seminíferos, como a gente acabou de ver toda essa aula, e a porção fluida, que é o plasma seminal, que vai ter a função de transporte e proteção dos espermatozoides, tá? Então, aqui mostrando para vocês um GIF onde mostra a visão que a gente tem em microscópio desses espermatozoides depois que eles são ejaculados, tá? Então, eles já têm uma certa motilidade, é assim mesmo, é um frenesi. Eles querem fertilizar qualquer coisa, eles são rapidinhos, mas depois que eles são capacitados, eles ficam mais rápidos do que isso, tá? Eles adquirem um outro tipo de motilidade, que a gente vai ver na aula de fertilização. Tá? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de gametogênese, que foi a parte da espermatogênese, e agora a gente tem a segunda parte, que é a parte da oogênese, tá? Esperem lá no próximo vídeo.